Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é tecido para tela. Existe uma infinidade de tecidos que podem ser utilizados para pintar. E desde a Idade Média que essa superfície é utilizada, provando assim a sua durabilidade. E existem outras características que mostram se o tecido é bom ou ruim para pintar. Se você quer descobrir quais são elas, então você já sabe. Não saia daí! A fibra é algo muito importante a ser levado em consideração na hora que você vai escolher um tecido para pintar. Basicamente, qualquer tecido que ofereça uma flexibilidade suficiente para ser esticado em um chassi e que não apodreça, pode ser utilizado para pintar. É lógico que nessa escolha vão acontecer vantagens e desvantagens. Saber escolher o tecido ideal para a sua pintura é o que realmente importa. O tecido que é bom para um artista, às vezes, não é bom para o outro. Os tecidos mais utilizados na produção da tela são a juta, o linho, o murim, o algodãozinho, mas seria impossível fazer um guia específico com qual seria o tecido ideal. Isso vai depender do gosto do artista, porque mesmo escolhendo o linho, ele tem variações, assim como o algodão, a juta, o murim. Então cabe ao artista tocar esse tecido, ver se ele é grosso ou muito fino, oferece elasticidade e assim poder definir qual o melhor a ser utilizado. Uma das características mais importantes na escolha do tecido é quanto à sua espessura. Um tecido muito grosso dificulta ser esticado no chassis, deixando também a sua tela muito pesada e oferecendo muitas falhas na trama, que mostram os buracos, fazendo com que o artista precise fazer várias camadas do gesso acrílico na imprimação para que ela se torne uma espessura muito boa para ser trabalhada. Isso aumenta o custo do artista. Já um tecido muito fino, o que é que acontece na sua utilização? Ele rasga com facilidade, além de quando esticado poder deformar. Então, o ideal é que você utilize um tecido médio, que vai oferecer as vantagens do grosso, com a resistência, e a flexibilidade do mais fino, sem rasgar e além de gastar menos na hora de fazer a imprimação. Mas se o tecido grosso é tão ruim de esticar, por que alguns artistas o utilizam? Bom, isso depende da técnica que ele está utilizando. Se for uma pintura de empaste, o tecido grosso é o ideal, porque ele tem uma aderência muito boa e é muito resistente. Já o tecido fino, ele é muito elástico, prejudicando na hora que você vai espatular ou utilizar o pincel com muita tinta. Então, se você gosta desse formato, utilize uma tela mais fina. Se você gosta de empaste, uma tela mais grossa. Além do toque, você pode fazer um outro teste na hora de comprar o seu tecido, é colocá-lo contra a luz. Dessa forma, você vai poder observar se ele tem falhas, buracos e assim escolher o tecido mais adequado para o que você vai pintar. Algumas telas são vendidas plastificadas, dificultando assim esse teste. Eu prefiro as telas que vêm sem um plástico para que eu possa tocá-las e colocá-las contra a luz. Uma outra dica na hora de comprar o tecido é que você estique ele para saber se ele vai se adequar bem na hora de colocar no chassi. Um tecido muito grosso, na hora de esticá-lo, tende a esgarçar.
Alguns fabricantes entregam esses tecidos já tingidos, geralmente com o branco. Se você está comprando, é bom que ele venha na cor natural. A cor crua geralmente é amarelada ou acinzentada. Quando ele vem pintado, é para que venha a encobrir as suas falhas. Uma outra preocupação que você deve ter quando for produzir a sua própria tela é na escolha da madeira. Ela deve ser uma madeira de pinos, paraíba, cedro e prestar atenção também se essa madeira não está verde, porque com o tempo ela vai empenar. Ela também deve conter um espaço aqui entre o tecido e a madeira, porque se essa madeira estiver tocando esse tecido, na hora que você estiver pintando, ele vai fazer uma marca aqui, que é algo muito desagradável. Então, prestar atenção para que essa área esteja chanfrada. Algumas telas também precisam de travas, quando elas são muito grandes, que é o caso desta tela aqui. Ela precisa dessas amarrações aqui, tanto no meio quanto nas pontas, para que ela também não empene. Essas dicas que eu acabei de passar é para você que deseja produzir a própria tela, que precisa se preocupar com a madeira, com o tecido, como vai imprimá-lo, como vai selá-lo. Mas se você não tem tempo para preparar a própria tela e quer comprá-la em loja, você precisa também tomar alguns cuidados. Elas vêm como tela preparada, mas alguns artistas não confiam nessa preparação por diversos motivos e decidem aplicar outras bases, seja para deixar a tela mais lisa, para emprimá-la e proteger da oxidação, seja também para aplicar alguma textura. Bom, enfim, são vários motivos. E você? Vai precisar realmente imprimá-la? Bom, isso vai depender do quanto você confia no fabricante da sua tela. Se você acha que ela está ótima para pintar, então é só mandar ver a sua arte. Se não, uma boa imprimação não faz mal a ninguém. Eu falei que praticamente todos os tecidos podem ser utilizados para pintar, se ele tiver uma boa flexibilidade, não for muito grosso, não for muito pesado, mas existem sim alguns tecidos que não são recomendados para esse fim. Um bom exemplo dele é o tecido misto, de algodão com o poliéster. Eles têm aderências diferentes em suas fibras, secando de forma diferente pode causar uma tensão no tecido, deixando algumas marcas que você não vai gostar na sua pintura. Um outro item que também deve ser evitado nas telas são os grampos nas laterais. Com o tempo, ele costuma enferrujar, também passando o ferrugem para o tecido. O ideal é que ele seja grampeado nas costas das telas, facilitando assim a sua remoção e uma nova aplicação caso seja necessário. Como eu já falei, existe uma infinidade de tecidos que podem ser utilizados na hora de fazer uma tela. O tecido que eu mais gosto é a sarja. Tem pessoas que preferem o panamá, a juta, o linho, o murim, o algodão. É uma coisa que depende de cada artista. Eu gosto muito da flexibilidade oferecida pela sarja, além de ser um tecido de porte médio, nem muito grosso e nem muito fino. Enfim, cada artista tem o seu jeito de pintar e de utilizar os materiais. Então, artista, qual o tecido preferido por você na hora de pintar? Escolher a tela agora já não é tanto problema. O problema é pintá-las na hora das técnicas. E nisso eu posso te ajudar.
Eu vou deixar um link aqui para você saber um pouco mais do meu curso online e poder fazer em qualquer lugar do planeta. A gente pode se encontrar para que eu tire as suas dúvidas, possa explicar como é que você faz as misturas através dos vídeos que você assiste em uma plataforma chamada Hotmart, e as correções são feitas no grupo do WhatsApp. Você tem acesso direto a mim para saber se está indo bem ou precisa de algum ajuste no seu exercício. Eu estou te esperando. E você que não é inscrito no canal ainda, que está esperando, se inscreva agora mesmo. Aproveite, faça um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.